Olá, que nós todos nos sintamos bem-vindos aqui nesse espaço em que vamos estudar um pouco mais a doutrina de Jesus. Escolhemos uma página de Vinha de Luz, de Chico Xavier e Emmanuel, para comentar. Então, a página está no capítulo 48, cujo título é Cooperemos Fielmente. Tem um versículo de Paulo para introduzir o comentário de Emmanuel. É da carta primeira aos Coríntios, versículo 3º, capítulo 3º, versículo 9. Pois somos cooperadores de Deus. É uma afirmação de Paulo. O Pai é o supremo criador da vida, mas o homem pode ser fiel cooperador dele. Por quê? Porque a vida nos convida para imprimir significado à nossa existência, por nossos próprios méritos. Então, somos convidados a realizar, a construir, a edificar o nosso próprio destino. Então, temos as habilidades necessárias para que apropriemos dessa potência que trazemos em nós. Queremos edificar, queremos construir, queremos aformosear a nossa individualidade. Deus visita a criatura pela própria criatura. É um chamamento no sentido de que, quando nós observamos o que há dentro de nós, em torno de nós, vamos sentindo a necessidade de não trabalharmos tão somente com vistas ao nosso próprio crescimento, às nossas próprias vantagens, mas também amparando aqueles que nos cercam, porque é preciso considerar que somos todos interdependentes e pertencemos a uma única e mesma família, a família humana. Então, Deus se serve da criatura para amparar a criatura. Almas cerradas sobre si mesmas declarar-se-ão incapazes de serviços nobres, afirmar-se-ão empobrecidas ou incompetentes. Então, quem adota uma atitude dessa, que demonstra uma vontade enfermiça em relação ao chamamento da vida, com certeza desperdiçará o seu tempo, a sua oportunidade de crescimento, a sua oportunidade reencarnatória e deixará de crescer em sabedoria, deixará de aprender, porque aqui estamos, nessa experiência reencarnatória, como em todas as outras que já vivenciamos, com o propósito de aprender. Precisamos aprender a dilatar a nossa consciência, observando e testando, treinando todas as qualidades que devem caracterizar uma humanidade aprimorada. Então, aqui estamos para aproveitar os ensejos todos de crescimento. Há companheiros que atingem o disparate de se proclamarem tão pecadores e tão maus que se sentem inabilitados a qualquer espécie de concurso sadio na obra cristã, como se os devedores e os ignorantes não necessitassem, trabalhar na própria melhoria. Se nós sabemos que o Criador se serve da criatura para amparar a criatura, quando nós fugimos
desse concurso ao nosso semelhante, afirmando que somos incompetentes, que somos frágeis, que não damos conta, que somos por demais devedores, então nós estamos fugindo de trabalhar na nossa própria melhoria. Não há caminho mais eficaz para o nosso autoaprimoramento do que nós estendermos a nossa potência, nosso poder de amparar também o nosso semelhante. É preciso aprender a olhar o outro. É preciso aprender a ouvir o outro. É preciso descobrir que os mesmos sentimentos do outro são os mesmos nossos, assim como os anseios. Temos os mesmos anseios. O que é que nós ansiamos? Ansiamos a felicidade e nos livrarmos dos sofrimentos. Então, importa muito que nós consideremos essa realidade. As portas da colaboração com o divino amor, porém, permanecem constantemente abertas e qualquer homem de mediana razão pode identificar a chamada para o serviço divino. Há uma frase que nos marca muito, que se nós meditarmos com mais profundidade sobre ela, nós enxergaremos a importância dessa realização diária em benefício de nós próprios e em benefício do semelhante. É aquela frase que diz assim: a cada um segundo as suas obras. A cada um será dado segundo as suas próprias escolhas, o caminho que desejou percorrer, as ações que realmente buscou realizar. Cultivemos o bem, é o conselho de Emmanuel nesse capítulo. Eliminando o mal, como é que nós podemos construir, cultivar o que é bom, belo e justo? Quando nós também nos predispomos a eliminar o mal do nosso caminho. Como é que se faz isso? Faremos isso toda vez que nós inibirmos o desejo da maledicência. Todas as vezes que nós bloquearmos a inveja dentro de nós, a ganância, o ciúme, toda vez que nós nos lembrarmos efetivamente de que precisamos uns dos outros e que muito do que existe ainda não dominamos. Não sabemos tudo. É uma forma de nós combatermos o orgulho em nós. Mesmo porque o orgulho e o egoísmo são aqueles vícios que representam a raiz de todos os males. Quando nós alcançarmos a realidade da verdadeira humildade, da modéstia verdadeira, da empatia para com o nosso semelhante, quando nós abraçarmos o serviço de amparo àqueles que mais necessitam ao nosso redor, estaremos percorrendo uma caminhada evolutiva com toda certeza. Então, ele nos convida a fazer luz onde a treva domine. Isso aqui reporta-nos a necessidade de nós nos instruirmos, mas também estender aquilo que alcançarmos de revelação, fruto da educação, do nosso esforço, das nossas leituras edificantes, das nossas meditações e reflexões, estender de uma forma simpática e amorosa para o nosso semelhante. Muitos dos nossos irmãos têm sede de saber e muitas vezes não sabem se achegar a nós para buscar uma devida compreensão. Então, se nós já sabemos algo, por que não estender esse algo que já sabemos para aquele que não sabe? Então, é bom iluminar caminhos. É importante nós nos fazermos ouvintes, mas também
orientadores muitas vezes. Se bem que a verdadeira evangelização se faz nem sempre com palavras, com sermões, com palestras. A mais eficaz forma de evangelizar, de trazer para o outro a mensagem de Jesus é a nossa própria conduta, é o nosso próprio jeito de ser. A nossa amorosidade pode resgatar o mundo, pode qualificar no nosso tempo aquele lugar em que somos chamados a vivenciar as nossas experiências. Conduzamos harmonia às zonas em discórdia. Isso é muito importante e nos reporta aquela prece atribuída a Francisco de Assis, né? Levar amor onde haja ódio, levar harmonia onde haja discórdia. Então, é a nossa postura de mansidão, é a nossa oração quando não podemos fazer nada naquele ambiente tumultuado, é a nossa serenidade diante das dificuldades da vida, demonstrando a nossa confiança no plano de Deus a nosso respeito. Então, cultivar esses frutos do Espírito representa muito, porque assim como somos semeados, semeamos igualmente. A nossa conduta pode ser um toque no coração, na sensibilidade daqueles que nos cercam. Podemos inspirar alguns a observarem como somos felizes, como demonstramos e expressamos contentamento e gratidão, porque já alcançamos algum entendimento e uma comunhão mais estreita com Jesus, que nos ensinou tudo, ensinou-nos cada passo que devemos trilhar em nossa caminhada. Por isso, ele elaborou parábolas, sentenças, princípios, muito simples, mas que nos colocam à prova. Precisamos dilatar o nosso entendimento, precisamos cultivar as coisas do Espírito, porque essa era em que nós estamos vivenciando as nossas experiências é a era do Espírito. Já somos aclarados por um entendimento mais justo da realidade espiritual. Seja o amor ao próximo nossa base essencial em toda construção no caminho evolutivo. Então, quando conseguimos estender, nós nos amamos a nós mesmos. Quando nós conseguimos estender o amor que sentimos por nós próprios para aquele que nos cerca, por isso fomos colocados numa família consanguínea, né? Para treinarmos, para nos exercitarmos nessa potência, na potência do amor que vem a ser respeito, compreensão dos outros e responsabilidade em relação ao bem-estar do nosso semelhante. Somos convidados pela vida a nos importar, a nos incomodar com o sofrimento alheio ou com a necessidade do próximo. E quando podemos realmente solucionar ou ajudar ou amparar, não há nada mais natural no mundo do que estendermos a ajuda àquele que necessita. Emmanuel afirma aqui que devemos nos conduzir em harmonia às zonas em discórdia, mas também ajudemos, diz ele, a ignorância com esclarecimento fraterno. Então, toda vez que tivermos a oportunidade de aclarar o entendimento, devemos fazê-lo. Devemos, se possível, ajudar as pessoas a compreender mais e melhor, a refletir mais e melhor, a entender a finitude da vida física, o senso de imortalidade do espírito,
a importância do cultivo do bem, que é o único objetivo da vida. Estamos aqui para aprender a nos exercitarmos no bem. Então, por isso, devemos trabalhar no sentido desse aprimoramento, utilizando todos os recursos que já trazemos em nós próprios, né? Nessa vida que estamos vivenciando, ao lado de todas as pessoas que fazem parte dos nossos compromissos. Então é por isso que importa que nós cuidemos com amor, com respeito pelo nosso semelhante próximo, mais próximo, para depois estender aos mais distantes. Então Jesus nos ensinou isso em muitas ocasiões. Por exemplo, quando ele se detém na caminhada e atende a solicitação da mulher Ciro-fenícia, mulher estrangeira que no tempo de Jesus não era absolutamente observada, nem olhada, nem atendida, mas ela insiste com ele e ele escuta a argumentação dela, mostrando que a sua missão, a sua tarefa não se reduz apenas ao povo prometido, à raça prometida, aos judeus. Não, o caráter da missão de Jesus é um caráter atemporal e também universalista, significando que tudo que Jesus ensinou não é só para um povo, mas é para a humanidade toda. Então ele a atende e cura sua filha, por causa da fé e da argumentação acolhida por Jesus. Ele quer que nós argumentemos, que nós batamos para que seja aberta para nós a oportunidade. Ele quer que nós insistamos até alcançarmos aquilo de que precisamos. É claro que Deus atende às nossas preces, às nossas orações, quando os nossos pedidos são para o nosso bem. E nós estamos convidados pela vida a nos treinarmos em relação àquilo que não foi concedido para nós, porque Deus é Pai e sabe o que é melhor para nós. Por isso, muitos dos nossos pedidos não são atendidos, justamente pelo seu caráter de imaturidade e porque, se fossem atendidos, nos prejudicariam ao invés de nos ajudar a crescer, crescer espiritualmente. Então, Emmanuel diz: até agora temos sido pesados à economia da vida. Então, muito mais usufruímos do que oferecemos, muito mais recebemos do que doamos. Então, é preciso reverter essa realidade. Filhos perdulários ante o orçamento divino, temos despendido preciosas energias em numerosas existências. Temos vivenciado experiências centenas de vezes, experiências reencarnatórias, mas resistimos e custamos muito para dar os passos à frente e para o alto. Somos agora convidados a encarar essa realidade e realizarmos aquilo que nos compete como seres humanos. Temos desviado do terreno escuro das retificações difíceis ou do cárcere expiatório. Somos tomados pelo vitimismo, pelas queixas, pelas murmurações, pela falta de resignação diante daquilo que não pode ser mudado. Precisamos prestar atenção na lei de causa e efeito. Aquilo que nos chega de conflituoso, de difícil, de sofrimento ou de enfermidade, são lições, são oportunidades para nós nos quitarmos perante a lei que em outro tempo defraudamos. Ao que nos parece, portanto, segundo os conhecimentos que possuímos, por acréscimo de misericórdia, já é tempo
de cooperarmos fielmente com Deus no desempenho de nossa tarefa humilde. Que Jesus então nos abençoe e que nós possamos compreender mais e melhor essa maravilhosa oportunidade que estamos tendo de crescer em sabedoria e de aprender a amar melhor. Gratidão a todos.